Erga suas mãos, erga sua voz e declara Ele, poderoso Deus, nome incomparável, nome sem igual, nome sem igual, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia, diga, minha alma anseia por ti. 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 Quando você declara minha alma anseia por ti, você está querendo dizer para o Senhor que os seus sentimentos, que a sua vontade, que o seu intelecto se sujeitam à vontade do Senhor, para adorar ao Senhor pelo que Ele é, na beleza da santidade dEle, não por interesse da sua alma, não por interesse daquilo que você deseja obter do Senhor, mas pelo que Ele representa para você, pelo que Ele significa para você. Então eu quero te convidar a adorar ao Senhor com todo o teu ser, com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todo o teu entendimento, apresentando ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável, um sacrifício com entendimento. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Minha alma anseia, Minha alma anseia por ti. porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera no Senhor, confia nele. Submeta a sua alma ao Senhor agora e diga: alma, aquieta-te, alma, aquieta-te. Ah, querido, muitas das vezes a nossa alma não quer adorar, muitas das vezes a nossa alma não quer se render, mas nesse momento, submeta a sua alma ao Senhor e adore, porque à medida que você adora, as prisões que te algemam, que te prendem, começam a cair por terra, assim como Paulo e Silas, por volta da meia-noite, adoraram ao Senhor. E quando eles adoraram, um terremoto aconteceu, e as cadeias que prendiam ele caíam por terra. Eu quero declarar que enquanto você submete a sua alma, ainda que esteja doendo, ainda que esteja sofrendo, adore ao Senhor, adore ao Senhor com o teu espírito, adore ao Senhor com o teu corpo, adore ao Senhor com o seu entendimento, e declare: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Diga: minha alma anseia, minha alma anseia, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Te adoramos, Senhor, te adoramos com o nosso entendimento, com a nossa alma, com o nosso corpo, pois só o Senhor é digno de ser adorado. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Yeshua, nome sobre todo nome. Yeshua,
nessa noite. Jesus, clame por Ele. Quando você chama, Ele vem. Quando você clama, Ele vem, Ele vem. Grite por Ele. Jesus. Ele está na casa. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Rasga os céus e desce sobre o teu povo. Rasgue os céus e desce sobre nós. Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias, o Verbo que se fez carne e habitou e habita entre nós. Yeshua, Yeshua, adore, adore.
Principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, se curvem diante do Messias, se curvem diante do Messias. E o Deus de paz esmaga a cabeça de Satanás, esmaga a cabeça da serpente. Todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, se curvem diante do Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei, para que entre o Rei, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, ei! Levantai, ó portais eternos, Rei da Glória, Rei da Glória, vem, 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 vem. Chacalabaxarabasuera manarabaçô, labaçuera baixoranda labaxara manarabaçô. Que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, xarabanarabaçuera baixorandas, que entre o Rei, vem, 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 Maranata, vem. Ouça os passos do leão, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. O Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, Yeshua HaMashiach. O Rei da Glória está neste lugar, o Rei da Glória está na casa. Adore, adore, adore. Não pare de adorar, não pare de glorificar. Rei da Glória, Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, levante, ó portas, as vossas cabeças. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele está aqui. Não pare de glorificar, não pare de adorar, não pare de encher os céus de adoração a Ele. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, o céu se abre. Enquanto você adora, o céu de bronze se rompe. Enquanto você adora, o milagre acontece na tua casa. Enquanto você adora, o Rei dos Reis passeia na tua vida e começa a fazer milagres dentro de você.
Ele está aqui. Yahvé chamar o Senhor. No primeiro dia de 2022, Ele marca esse dia com a presença dEle, para que nós saibamos que todos os dias de 2022 Ele vai continuar sendo Rei e Senhor sobre esta casa, sobre as nossas vidas, sobre nosso ministério. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida, porque aquele que habita em nós, Ele é maior, Ele é maior. Adorado, exaltado, poderoso, príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Te adoramos, 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 te adoramos. Xarabandalabandarabas, xarabandarabas. A presença dEle neste lugar. A presença dEle é densa, é real neste lugar. Aleluia, aleluia. Ei, xeremandalabassora. Lá no Antigo Testamento, quando Jacó estava indo para a casa do seu tio Labão, ele parou para descansar. E então ele teve uma visão. Ele viu uma escada que saía do céu, e ele via anjos subindo e descendo. Ele então disse: esse não é outro lugar senão casa de Deus, habitação dos anjos, habitação de Deus. Ali ele viu um portal do céu aberto. Isaías diz no capítulo 6 que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele descreve a visão que teve do céu.
Daniel viu o futuro. Ele viu o que iria acontecer. Ele viu os céus abertos. E ele viu uma pedra que era cortada sem auxílio de mãos dos homens. E essa pedra destruía os reinos e depois enchia toda a terra. E essa pedra depois foi entendida lá no Novo Testamento como sendo Jesus, a principal pedra, a pedra de esquina, a pedra angular, o reino de Deus que enche toda a terra. Em Apocalipse, João recebeu um convite para ir ao céu. Vem, sobe, veja o que está acontecendo. E João viu aquela janela aberta do céu, e ele teve uma perspectiva do céu, e ele viu o que iria acontecer no futuro. E lá ele viu o trono de Deus, as características do trono de Deus, e lá o céu falou com ele. Escrito está que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Profetizar é ouvir, é ver e ouvir uma voz que vem do céu. Mas não é de qualquer céu, é do terceiro céu, onde está a sala de controle, onde está a sala do comando de todas as coisas. Profetizar é ver o futuro que o céu tem a respeito de cada um. Profetizar é fazer com que cada pessoa saiba o que o céu pensa dela e o que o céu quer para ela aqui na terra. Profetizar é dar uma direção de Deus. E quase sempre essa direção que é entregue, quando chega até nós, parece que aquilo não é para nós, porque a gente está tão inadequado, a gente está tão longe, a gente está tão distante daquilo para o qual Deus nos chamou para fazer, para o qual Deus nos chamou para ser, que a gente acha, não, essa palavra não é para mim. Eu quero dizer para você uma coisa: serão 7 dias em que os céus abertos falarão ao seu coração. 7 dias de céus abertos falando ao seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo dirá à igreja. Essa noite nós começamos com Larabatora na Xarabash. Oh, Espírito Santo. Pastora Patrícia, pode vir. Espírito Santo de Deus. Senhor, toma a tua filha em tuas mãos. Toma a tua serva em tuas mãos agora. Que os céus se conectem agora à voz da tua serva. Nossos corações querem te ouvir, Senhor. Traga a nós a tua palavra através da tua filha. Como igreja nós oramos, nós a encomendamos ao teu Espírito Santo, nós a entregamos a ti,
nós a abençoamos. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, queridos. Nada sobre nós, tudo sobre o Senhor. Podem se sentar, queridos. Nós estamos no primeiro dia do Profetizando 2022. E o tema dessa noite fala sobre fundamento. E nós sabemos que o nosso fundamento é Jesus Cristo, amém? Nós vamos ler Mateus 7, a partir do versículo 24. E diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Sendo assim grande a sua ruína. Queridos, essa é a história, na verdade essa é uma parábola que a gente acabou de ler. E aqui Jesus está encerrando o sermão da montanha. E vários versículos, para falar a verdade, eu queria rasgar alguns da Bíblia. Porque são palavras duras, são palavras difíceis de viver, mas ele termina o sermão da montanha falando sobre essa história, sobre essa parábola. Então Jesus, ele já tinha falado sobre oração. Jesus, ele já tinha falado que pelo fruto se conhece a árvore. Jesus já tinha falado sobre os dois caminhos. Jesus já tinha falado sobre várias coisas. Então agora ele estava encerrando a sua pregação, e a última coisa que ele ensina é isso. Ele ensina que o que é chamado de prudente, sensato e sábio. E ele ensina sobre o outro homem que é chamado de insensato, de imprudente e de tolo. E nessa história, nós costumamos falar muito sobre o fundamento, sobre a rocha e sobre a areia. Rocha é um lugar seguro. Rocha é um lugar firme. E nós entendemos que rocha, que Jesus estava falando aqui, era ele próprio. Mas esses dois homens têm alguns pontos em comum antes deles terem pontos de diferença. Então Jesus compara e diz assim: o homem insensato é aquele que ouve, e o homem prudente também é comparado àquele que ouve. Estão entendendo? Ele está falando que tanto o insensato quanto o insensato, os dois ouvem. Então, a problemática aqui que nós estamos vendo no texto não é que alguém está com os ouvidos tapados. A problemática aqui que nós estamos vendo, e Jesus fala que os dois ouvem. Então, por quê? Ele fala que os dois ouvem, porque o ouvir de Jesus é para todos. Quando Jesus pregava, ele pregava para a multidão e era para todos. O evangelho, ele é e será pregado para todos, é o que a Bíblia diz. Não ficará ninguém sem ouvir o evangelho. E Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, que ele deu o seu filho para que todos. Então Jesus fala para a multidão, tanto para os que concordavam, porque na multidão tem os que concordam e tem também aqueles que discordam. E para quem tinha um coração de discípulo, e Jesus também pregava para quem tinha um coração de fariseu. Jesus pregava também para aqueles que tinham um coração
hipócrita, que ouvia como o que tinha o coração de discípulo. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia fala isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todos podem ter fé quando ouvem a palavra de Deus, amém? Todos podem ter fé da mesma maneira. Seja fariseu, seja discípulo, seja multidão, seja os discípulos, seja os apóstolos, todos podem ter fé a partir daquilo que ouvem. É o que a Bíblia está afirmando. A fé vem pelo ouvir. Então todos podem ter fé quando ouvem a palavra de Deus. Então ter fé não significa que eu sou sábio. Então quando você se considera uma mulher e se considera um homem de fé, isso não significa que você, por ter fé, seja uma mulher sábia ou um homem sábio. Ter fé pode significar que eu sou salva, porque Jesus está falando que tudo que ele falou até aqui foi para quem tem ouvidos e para quem ouve. E Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus, ele continua. Os dois, ele ouvem. Mas a diferença, queridos, não está aqui. A diferença não está aqui naquilo que os dois estão ouvindo, porque eles ouvem a mesma coisa. Mas o problema também não é a fé. Mas Jesus fala que a diferença entre o prudente e a diferença entre o imprudente é que um ouve e pratica o que ouve, e o outro ouve e não pratica o que acabou de ouvir. Esse é o grande problema. Então o problema aqui não é o que eu ouço, mas o que eu faço com aquilo que eu acabei de ouvir. E é o que a gente vem falando já há muito tempo, que frequentar uma igreja dia de domingo, ouvir uma palavra e sair daqui achando que está cheio e transbordante na segunda-feira, que se aplica o que ouviu. É na segunda-feira, na terça, na quarta, no resto da semana, é que nós precisamos saber o que fazer com aquilo que nós ouvimos. Porque o que difere a qualidade do nosso fundamento, o que difere a nossa qualidade do fundamento que nós sabemos que é Jesus, não é você ouvir todo dia alguma coisa da parte de Deus. O que difere não é simplesmente você ouvir devocionais todas as manhãs. O que difere não é você ler a Bíblia todos os dias. O que difere não é você ver um vídeo de pregação todos os dias. Não é aquilo que nós ouvimos, mas o quanto eu e você praticamos daquilo que nós temos ouvido. Estamos sendo claros? Porque chegar e falar que o fundamento, que a rocha é Jesus, nós já sabemos. E certamente o primeiro dia do ano não foi para te lembrar isso. Foi para dizer a você que o Senhor está trazendo uma parábola, está trazendo uma ilustração, para que nós venhamos a entender que, na verdade, o que importa é o que fazemos com aquilo que nós temos ouvido durante o ano inteiro. Que essa é a diferença. Ter fé, queridos, é um dom de Deus, mas o praticar também. Tanto querer como efetuar vem dele, a palavra diz isso. Então Deus é suficiente para tornar minha fé em obras. Nós que temos mania de desvincular, né? Nós é que temos mania de separar. Ou eu vivo fé, ou eu vivo obras. Ou eu sou uma mulher que acredito que vai acontecer e não faço nada porque eu sou uma mulher de fé, ou então eu meto a mão na massa. Mas não existe isso de desvincular. Não existe isso. A Bíblia não fala isso. Porque esse desvincular é que torna o nosso coração desequilibrado. É que torna nós como cristãos
desequilibrados. Porque ou a gente faz demais, ou a gente faz de menos. E na verdade, em toda palavra, tudo que Jesus vai trazer, tudo que Jesus vai ensinar, ele sempre mostra um equilíbrio. Água demais mata a planta. Significa que se eu orar muito, está errado? Não, mas se você só orar e não agir, nada vai acontecer. Porque oração precisa de oração. Em determinado momento, Jesus falou para Moisés: para de orar, cara. Você não está vendo que a hora é o momento de agir? Para de orar, você já sabe o que fazer. Temos que ter um equilíbrio. E aí a gente olha para a palavra e diz: tenha fé, a fé é boa, mas a fé sem obras, ela é morta. Eu tenho fé para alcançar Deus. Eu tenho fé para me alinhar com Deus. Mas eu tenho que ter obras para testificar do Deus que eu estou conhecendo. Amém? Por que eu estou conhecendo? Porque a palavra diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então não existe ninguém aqui que conhece o Senhor na sua plenitude. Cada dia nós conhecemos um pouco mais do nosso Senhor. Agora Hebreus diz que a fé é um firme fundamento. Então nós vivemos por ela. O justo viverá pela fé e não por aquilo que vê. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós não andamos por vistas, porque senão nós já tínhamos parado há muito tempo. No mesmo Hebreus 11, ele continua dizendo sobre os homens de fé que foram conhecidos e eles tiveram testemunhos da sua fé nas suas obras. Ou seja, não desvincula fé de obras. O que tem a ver com essa parábola? Jesus fala: o prudente não é só aquele que ouve. Prudente é aquele que ouve e que age. Prudente é aquele que ouve e pratica. É aquele que ouve e que faz. O prudente é aquele que ouve e obedece. O prudente é aquele que ouve e que entrega, não retém. Queridos, quando nós retemos qualquer coisa que seja, apodrece. Fica podre. Você já reparou uma roupa que você não usa há um ano? Nem precisa tanto. Esses dias eu fui pegar uma blusa branca ontem, que eu usei tem 2 meses atrás. Ela estava amarela. O que nós retemos, seja o que for, apodrece, estraga, a traça e a ferrugem corroem. Então, quando nós olhamos aqui, o prudente é aquele que ouve e põe em prática. Então, a palavra de Deus, ela é expansiva para todo o tempo. Ou seja, se nós estamos num dia ruim, nós temos que colocar em prática, num dia ruim, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos. Amém? Ela é tão expansiva que nós temos que colocar em prática quando nós temos dias difíceis, quando nós estamos em dias maus. Agora, se nós estamos num dia alegre, se nós estamos num dia bom, se nós estamos vivendo em abundância, você também e eu, nós também temos que colocar as palavras de Deus em prática. Porque tem os dois, e aí vem o desequilíbrio.
Tem gente que quando perde tudo na vida, Deus é tão ruim que ele vai embora. Mas tem gente que precisa perder para vir para a igreja. Tem gente que fica rico. Enquanto era pobre estava aqui, mas ficou rico, não vem mais para a igreja. Vocês estão percebendo o desequilíbrio? E por isso o fundamento, por isso que a sustentação, por isso o firmamento precisa ser a rocha que é Jesus. Agora, então, a diferença está no praticar aquilo que eu ouço, entendidos? Amém? A Bíblia fala que aquele que está com Jesus, que é de Jesus, ou que anda com Jesus, ele também precisa andar como Jesus andou. Ou seja, aquele que diz, ouvi de Jesus, ou aprendi de Jesus, precisa andar e praticar as coisas que ele praticou. Isso significa, queridos, sair do campo das ideias. Isso significa sair da nossa cabeça e chegar aos nossos pés. Nesse ano de 2022, o que o Senhor está falando no primeiro dia é: eu sou o fundamento da tua vida. E que tudo que você ouviu, se de 2021 já não serve mais, e de agora em diante, tudo que você ouvir, você vai praticar, significa que agora você começou a andar como eu andei. Significa que agora você começou a ser meu discípulo. Significa que agora o evangelho que você prega com as suas palavras não precisa mais de palavras, porque o seu testemunho fala muito mais alto. É isso que o Senhor está falando para nós nesse primeiro dia do ano. Então, em todos os contextos da Bíblia, nós vamos ver um Deus que fala para um povo que faz. Ele não fala para um povo que simplesmente ouve e é apático. Até tem. Mas para caminhar e andar como Jesus andou, andar nos passos dele, precisa fazer. Precisa sair do discurso, precisa sair da teoria, precisa sair do julgamento. Eu vejo um Deus que ele ensina um povo que aprende a colocar em prática em todo momento aquilo que ele ensina. Porque em Gênesis Deus diz: façamos o homem. Vocês lembram disso? A Trindade diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois nós vamos ver no mesmo Gênesis que que a palavra diz: e formou Deus o homem do pó da terra. Ou seja, o Jesus que tinha uma ideia, ele saiu do pensamento, ele saiu da ideia e foi para a prática. Eu só estou te embasando. Eu só estou te dando base daquilo que o Senhor quer falar com você. De sair do discurso e o discurso se tornar em ações. Muitas vezes, queridos, nós só queremos ouvir. Porque quando nós ouvimos e não fazemos nada, a gente pode continuar com as mesmas práticas. A gente ouviu, entrou no ouvido e saiu pelo outro. E nada aconteceu, nada mudou. Posso ouvir e dizer: uau, que palavra incrível da pastora Patrícia no primeiro dia do ano. E continuar do mesmo jeito. O que Jesus está falando aqui, que os dois ouviram. Ou você é uma pessoa insensata que ouve e pratica o que ouviu, ou você é uma pessoa insensata que ouve e não pratica.
Ouvir e praticar significa que eu não apenas ouvi só por um momento, mas que eu abracei para toda a minha vida. Queridos, tem palavras que são rema. Palavra rema é aquela palavra que entra fazendo diferença na nossa vida, rasgando o nosso coração, que nunca mais a gente esquece. Tem pequenas palavras, eu vou falar as mais recentes. Teve uma pessoa que acabou comigo. Teve uma pessoa que só desceu da cidade dele para vir aqui para me humilhar. Ele me deu aproximadamente 10 características negativas. E só me deu 2 positivas. Só que das 10 características negativas que ele me deu, eu concordei com todas. Mas as 2 positivas, uma delas nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Ele falou assim: você é melhor do que isso. Eu quero trazer para você, você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Nós precisamos ter palavra rema, que faz com que a gente verdadeiramente sejamos melhores. E aí vem o Espírito Santo e diz: você é melhor do que isso. Queridos, quando eu fiquei em depressão, a palavra que eu mais ouvia era: vai passar. E eu entendi que o Espírito Santo queria que eu pegasse essa palavra, e todas as vezes que eu chorasse, que eu entendesse que Ele estava falando para mim: vai passar. Por isso eu estou aqui. Porque a palavra continua ainda ecoando no meu ouvido e dizendo: vai passar. Não sei quando. Mas tem palavras que elas são para a vida toda. Abraçar a palavra para a sua vida toda. Significa que o que eu ouvi dele, ou que eu ouvi de outras pessoas, nos meus ouvidos, não chegou só nos meus ouvidos, chegou no meu coração. E o que o Senhor quer é que cada vez que você e eu estejamos ouvindo alguma palavra, ela não entre só nos nossos ouvidos, mas que ela desça ao nosso coração. Porque é a partir dele que vai vir a prática ou não. Então, ouvir e praticar significa que eu não ouvi só por um momento, amém? Significa que o que eu ouvi, não está mudando só a minha mente, mas está mudando os meus discursos. Está mudando a minha vida. Está mudando o meu comportamento. Precisa mudar. Domingo, quando eu preguei, eu falei do preço de ser discípulo de Jesus. E eu falei, geração 21, do século 21. Algo precisa acontecer na nossa vida como igreja. A igreja precisa mudar. E a igreja somos eu e você. Nós precisamos sair do discurso, mudando a nossa vida, mudando o nosso comportamento. Eu falei com meu marido, eu estou cansada de engolir sapos. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Engole uma lagoa inteira. Eu queria que ele engolisse, mas foi ele que falou para mim. Essa palavra nunca mais vai sair da minha vida. Engole uma lagoa inteira.
Bíblia continua dizendo: os dois constroem. Então, todo mundo constrói alguma coisa. Vocês concordam com isso? Seja boa, seja ruim, todos nós construímos alguma coisa. A diferença quando existe uma construção é que tem gente que gasta e desperdiça tempo construindo palácios. E em algum momento, esse palácio vai cair porque ele foi construído na areia. Pode ser o palácio mais lindo do mundo, mas se ele foi construído na areia, foi gasto tempo, desperdício para ele cair. E outros, ou outras pessoas, talvez não gaste muito tempo. Vocês sabiam que tem pessoas que não oram tanto como você? Você sabia que tem pessoas que não leem a Bíblia tanto como você lê? Você sabia que tem pessoas que pregam como eu, que talvez você saiba mais da Bíblia do que eu? Sim. Vocês sabiam que tem pessoas que gastam bem pouco tempo, mas existe uma diferença. Que tem pessoas que leem muito mais do que eu a Bíblia. Ou talvez do que você. Porque tem pessoas que oram muito mais do que eu ou do que você. Mas a grande diferença está, não é na quantidade do que se lê, é na qualidade. Talvez 10 minutos que você passe no seu secreto com o Senhor valeu mais do que 1 hora de oração da Bíblia, daquilo que ela ouviu e não praticou. Por isso que Jesus é o firme fundamento, por isso que Ele é o fundamento firme, por isso Ele é a rocha, porque Ele não está com uma régua para medir o quanto tempo você fica lendo a Bíblia dentro do seu quarto. Porque não adianta nada você ler a Bíblia o ano inteiro e dela não praticar nem 1/3. O Senhor está muito mais interessado em um coração contrito e quebrantado. Aquele com que Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. É isso que o Senhor está falando, 2022. Leia a palavra, mas leia com qualidade. Ore mais, porque mais oração é mais poder, sim. Quanto mais você ora, mais poder você tem, mais o inferno estremece, mais você tem autoridade, mais você tem de Deus. Mas precisa de uma oração verdadeira, de uma oração como nós olhamos no espelho, de uma oração que nós vemos os nossos defeitos, de uma oração que nós vemos nossos defeitos em Jesus. De quem ouve e pratica. E essas pessoas não precisam construir palácios na rocha, basta construir simples casas. Queridos, o Senhor é simples. E os céus estão falando: voltem à simplicidade do Evangelho. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Nós não precisamos mais do que nós temos materialmente falando. O que nós precisamos é da presença dEle. É do manifestar da presença dEle. E isso pode ser em simples casas. Mas essas casas são casas que permanecem. Agora os dois ouvem e só um pratica. Os dois constroem. São as semelhanças. Mas só um constrói sobre a rocha. Então construir sobre a rocha, eu quero te dizer que é um pouco penoso. Porque não é a rocha que muda conforme a nossa construção. Ouça isso. É a nossa construção que muda conforme a rocha.
quando nós construímos na rocha, a rocha não muda conforme a nossa construção. É a nossa construção que muda conforme a rocha. E o interessante é que a mesma parábola, ela tem em Lucas também. E Lucas é mais detalhista. E eu vou te provar nessa frase que eu acabei de te falar. Lucas 6,47. É a mesma parábola. Só que ele dá mais um detalhe que faz toda a diferença. Lucas 6,47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. E eis a diferença, queridos. Que Lucas fala, e esse homem, ele cavou, ele abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, construir sobre a rocha parece fácil. Aqui tem um pedaço de rocha e aqui eu coloco a minha casa. Não, o Senhor não está falando isso. O Senhor está falando que para construir sobre a rocha, vai precisar cavar fundo. Vai precisar cavar. Vai precisar de trabalho. Vai precisar de tirar a terra. Vai precisar da terra ser removida, de ser revolvida. Revolvida, tirada. Não é tão simples assim. Isso significa para mim e para você que para nós construirmos a nossa casa, que aqui o Senhor está falando que é a nossa vida, sobre o alicerce, sobre o firmamento, sobre o fundamento que é Jesus, vai precisar cavar. Não é com duas conversas. Os mistérios não são dados a todos, apenas os filhos e aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Pai tem para dizer. Aí ele se revela para aqueles que amam a Deus. Então ele se revela. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai. Ninguém sabe? Eu vou dar mais uma chance. Pedi. Fale mais forte. Pedi. Buscai. Batei. Então, se eu peço, eu recebo. Então, se eu busco, eu encontro. Então, se eu bato, a porta se abre. Mas se eu não faço nada, nada acontece. A mesma tempestade que pegou o insensato, que colocou a casa na areia, pega aquele que pensa que está com a sua casa na rocha, mas ele não fez nada, porque ele não entendeu que ele precisava cavar, até encontrar a rocha. E depois que encontrasse a rocha, ele se agarrasse nela. E aí ele começasse a edificar a sua casa. Tijolo por tijolo, dia após dia. Dificuldade atrás de dificuldade. Luta atrás de luta. Prova atrás de prova. Dias bons e dias maus. A areia, a gente pode até mexer do jeito que a gente quiser. Até o vento, né? O vento pode soprar e pode mudar. Aquele que quer construir na rocha, queridos, ele está dizendo que ele quer viver uma vida de prática do Evangelho. Se você é essa pessoa, se você está aqui,
É momento de você dizer para o Senhor: Senhor, eu quero construir a minha casa numa rocha. Eu quero que a minha vida seja vivida na prática do Evangelho. Do Evangelho que eu tenho ouvido, do Evangelho que eu tenho lido, do Evangelho que eu tenho visto. E mesmo que isso venha a custar para nós muitas coisas, porque o Evangelho, ele custa. O Evangelho, ele custa muitas coisas, abrir mão de muitas vontades. Eu queria fazer assim, eu queria viver assim. E Deus está falando: não vive, porque você não é qualquer um. Você entendeu isso que eu acabei de falar? Às vezes a gente fala para Deus: Deus, eu não queria ser assim, eu queria viver aquilo que fulano está vivendo. Mas eu queria estar na praia. Mas eu queria estar em um navio. Eu queria estar em um cruzeiro. E o Senhor está falando: não, o seu lugar não é lá. Você não é qualquer uma. O que adianta estar no cruzeiro e morrer e ir para o inferno? Nós não podemos ter vida abundante. Podemos e devemos e vamos ter. Amém? Mas não é de qualquer forma. A Bíblia é um manual que vem tudo explicado. A gente só não pratica. Mas ela já vem com o manual explicado. Construir sobre a rocha vai custar muitos dos nossos planos. Quantos planos eu tinha na minha vida. E depois que eu conheci Jesus, os meus planos foram por água abaixo. Às vezes eu choro e falo: Deus, eu queria tanto ter feito isso. A Bíblia fala que os dois passam por momentos difíceis. E para os dois a Bíblia fala que cai a chuva. Para os dois os rios transbordam. Para os dois os ventos sopram e batem com ímpeto na casa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Mas eu não quero que você venha desanimar. Eu já até falei, mas eu quero falar mais claro. Porque praticar a palavra de Deus não vai te livrar de momentos ruins. Praticar a palavra de Deus, você pode praticar ao pé da letra, que não vai te livrar dos dias maus. Porque a Bíblia fala que a tempestade veio para os dois. Bateu com ímpeto nas duas casas. E eu quero te dizer que no ano de 2022... será um ano próspero, porque eu profetizo. Mas eu não posso te iludir dizendo que só vai ser de prosperidade, alegria e felicidade. Infelizmente. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida e eu não sou profeta do caos. Se tiver que profetizar sobre a tua vida, que você vai viver os melhores anos da tua vida no ano de 2022, eu profetizo. Mas não posso te dizer que você vai ser isento de problemas, de dias maus, de dias difíceis, de dias de prova, de deserto. Eu não posso te dizer isso. Agora, ouvir e praticar a palavra de Deus tem uma grande diferença, porque vai te isentar de você não ser levada. Ouvir e praticar vai te dar estrutura para você permanecer de pé quando tudo isso chegar. Às vezes tem pessoas que falam assim: meu Deus, eu não sei como aquela pessoa está de pé, ela perdeu o filho faz pouco tempo. Eu nunca perdi, não quero perder, e oro a Deus que feche os meus olhos antes dos meus filhos. Mas nós sabemos que muita gente perde filho. E eu, por não saber a dor, mas eu creio que não tem dor maior do que essa. Mas essa mulher, esse homem, eles continuam de pé. Então, queridos, a situação muda. A situação, na verdade, não muda da noite para o dia. Mas muda você no meio delas. Amém? A situação, às vezes a gente espera
que venha mudar, que a gente vai dormir, que no outro dia vai aparecer um príncipe encantado, mas quando você olha, o seu marido está do seu lado. O príncipe que virou sapo, continua sapo. Não vai mudar da noite para o dia. Os dois passam pelo dia mal? Me respondam. Interagem comigo. Os dois passam pelo dia mal? Passam. Os dois são provados? São provados. Os dois são atingidos? Sim. Mas a Bíblia, ela é específica em falar que quem pratica permanece. A gente tem fé, mas a gente precisa ter tanta fé até que ela vire atitude. A minha fé precisa virar atitude. Eu tenho fé que isso vai acontecer, mas eu tenho fé porque vai virar atitude, porque eu vou me mover. Eu tenho fé que eu vou conseguir um melhor emprego. Vai você não colocar currículo nos lugares. Vai você não se especializar. Vai você não estudar para ver se você vai conseguir os melhores empregos. Não vai ser pastor profetizando sobre a tua vida. Isso é contrário à palavra de Deus. Deus fala que aquele que não trabalha não deve comer. Talvez 2021, queridos, te trouxe a consciência dizendo assim: filho, você estava construindo na areia das suas vontades. Será que tem alguém que tem essa consciência que você estava construindo em todo 2021 na areia das suas vontades? Será que você estava construindo na areia de quem não faz nada? Você passou 2021 de braço cruzado. Você passou 2021 sem pregar Jesus para ninguém. Você não trouxe ninguém na igreja. Você não testemunhou de milagres. Será que você tem essa consciência? Você está construindo na areia de quem não tem atitudes que revelam aquilo que aprendeu? Será que você é essa pessoa? O Senhor está te perguntando, não sou eu. Porque primeiro Deus nos dá a consciência de onde nós estávamos. Adão, onde você está? Queridos, Deus sabia onde Adão estava, mas Adão queria falar: Adão, você sabe que você pecou? Você sabe que você fez o que não deveria ter feito? Caim, onde está o seu irmão Abel? Vocês acham que Jesus realmente, que Deus não sabia onde estava? Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, mas quando Ele pergunta para que eu e você venhamos a nos posicionar e saber a nossa condição, e muitas vezes podre, e muitas vezes incoerente, e muitas vezes falamos que somos da SEV, não fala que é da SEV não, fala que é crente. Mas quando a nossa postura não for coerente com a palavra, não fala de onde você é não, porque você está colocando a igreja passar vergonha. Primeiro Deus dá a consciência de onde nós estamos, depois Ele nos ajeita, depois Ele nos trata, depois Ele nos restaura, depois Ele nos reconstrói, depois Ele coloca no fundamento certo. Queridos, eu creio que 7 dias, esse é o primeiro, que Deus vai reconstruir muita gente aqui dentro. Vão ser palavras simples, básicas, mas que vão servir para todo o ano. E aqueles que estiverem aqui serão reconstruídos. Então eu quero te dizer que Deus está hoje te transicionando da areia para a rocha. Da areia para a rocha, e não é a simples rocha. Deus está te transicionando, ouça isso, para não distorcer o que eu estou falando. Deus está te transicionando da areia movediça para a rocha onde você começou a cavar, para onde você começou a tirar terra. Você ainda não está na rocha. Você está sendo transicionado para ela, mas não chegou. Você tem amanhã, você tem dia 3, você tem dia 4, você tem até o dia 31 de dezembro de 2022. Se até lá você estiver vivo. É
a Bíblia que diz. O que é a vida? A vida é como uma neblina, que com um pouco de tempo ela se desfaz. Então você não sabe se Jesus vai cantar sua pedra. Espero que não. Eu espero que você tenha muita vida e vida em abundância. Mas a gente precisa parar de discursos, queridos. Eu já não aguento mais algumas coisas que nós como igreja fazemos. Eu já não aguento mais, imagina Deus. Eu que sou ser humano já não aguento mais a liturgia de igreja. Às vezes eu quero me jogar no chão, às vezes eu choro. Ontem eu chorei, ontem eu não ceiei. Mas a gente vê um louvor apático, a gente vê gente que levanta a mão, daqui a pouco está lá brigando com o outro. A gente vê algumas coisas, o que você tem a ver com a vida dos outros? Não tem nada a ver com a vida dos outros. Eu só queria ver gente se derramando. Eu só queria ver gente falando, eu quero esse Jesus que você está pregando. Eu quero esse Jesus que você está professando sua fé. Então, chega de ouvir e reproduzir. A gente ouve as coisas e reproduz. Então, a gente tem que parar. Deus encontrou alguém aqui. E eu tenho certeza que Ele encontrou alguém aqui. Porque o que você ouviu foi tão profundo até agora, apesar que é uma mensagem muito simples. Mas Deus fala no meu coração que Ele está gerando obras em você. Eu não sei quem. É uma obra simples. É uma obra pequena. Mas Deus está falando, eu valorizo os pequenos começos. Eu não me iludo com grandeza. Eu valorizo os pequenos começos. Então a gente não começa tentando construir palácios. Mas nós precisamos começar a edificar um altar. Nessa noite, a nossa construção, para que o Senhor esteja nos transicionando, antes de alcançarmos a rocha, nós vamos edificar um altar. E o altar não é um altar de adoração, é um altar de sacrifício. É um altar onde eu sou sacrifício vivo. É onde eu mato as minhas vontades. É onde eu vou engolir uma lagoa inteira. Então, a gente não começa querendo arrumar todo mundo, não é? A gente não começa querendo arrumar a pessoa que está do lado. A gente começa querendo arrumar nós mesmos. A gente não começa querendo apontar o dedo, mostrando o erro de todo mundo. A gente começa com o dedo apontado para nós. A Bíblia diz em Tiago 1:22, não sejam apenas ouvintes da palavra, sejam praticantes. E alguém vai dizer, é loucura praticar. Nós dizemos, é loucura. Mas se eu estou praticando o Evangelho, eu quero dizer que o Evangelho é poder para salvar. Se você e eu, nós praticarmos o Evangelho, ele é poder para salvar. Eu tinha muito mais para falar, mas eu acho que não vou falar. Quem edifica a casa sobre a rocha tem que saber uma coisa: que não é a sua construção que vai chamar a atenção. Às vezes tem muitas pessoas que já edificaram a sua casa sobre a rocha. Tem pessoas que estão com a sua casa sobre a rocha, mas elas querem que a casa apareça. Mas eu quero te dizer que é a rocha. Importa que eu venha a diminuir para que o Senhor cresça. A pregação nunca vai ser maior do que a palavra.
ou o pregador nunca vai ser maior do que a palavra. Quem está aqui na frente nunca vai ser maior do que o que está sendo falado. Então quem edifica na areia constrói para quem está passando e vê. Nossa, que casa linda! Mas quando vem dia da tempestade, foi fácil construir, né? Quantas coisas fáceis nós queremos. A gente quer coisa fácil. E não vem falando você que você gosta de coisa difícil, não, porque é mentira. O ser humano gosta de coisas fáceis. Só que eu quero te dizer que aqueles que construíram, eles vão construindo e chorando. Eles vão construindo e se entregando. Eles vão construindo e sofrendo os dias maus. Eles vão construindo e algo doendo dentro de cada um deles. Eu não sei se é você. E você vai falar, foi difícil. Foi muito difícil construir, mas eu quero te dizer e quero te dar uma boa notícia. Ninguém vai derrubar essa casa. Ninguém vai conseguir te levar. 2021 foi difícil abrir mão das nossas vontades. Mas quando você e eu nós terminarmos a construção e a gente olhar para ela, nós vamos pensar, eu poderia ter feito mais. Talvez 2021 você tenha feito alguma coisa. Talvez você não foi aquela que ficou de braço cruzado. Mas o Senhor traz a sua consciência agora e você olha para a casa que você construiu e fala, eu poderia ter feito mais. Então o Senhor está falando, 20 e 22, você pode e deve fazer mais. A minha construção não é melhor, mas o lugar aonde eu construí. A minha obra não é a melhor, mas aquele que começou a boa obra em mim. Os meus feitos não foram tão bons assim, mas aquele que fez as coisas em mim. Estão entendendo? Então Deus, Ele está convidando você a praticar em 2022. Praticar o quê? Praticar o quê em Deus? Talvez praticar o perdão que você evitou em todo 2021. Então é tempo de praticar. Talvez praticar a obediência de filha que você evitou durante todo o ano de 2021. Então é tempo de praticar. Talvez praticar a oração que você evitou em todo o ano de 2021. Sabe aquelas madrugadas? E você falou, não, Deus, eu quero dormir. Então eu quero te dizer que é tempo de dobrar os joelhos e é tempo de interceder pela sua casa como nunca antes. É tempo de despertar da igreja. Do nariz. Lê o ano inteiro, mas não pratica. Então eu quero te dizer, coloque em prática o evangelho nos teus sonhos. E não é apenas dizer eu quero crescer. Queridos, é dizer eu quero crescer para evidenciar a tua palavra, Senhor. Ah, Deus, eu quero ser rico, mas eu não quero apenas ter riqueza da parte do Senhor para manifestar apenas como rico eu sou, mas eu quero manifestar a tua palavra e a tua graça sobre a minha vida. Eu quero te dizer que enquanto os seus projetos falarem mais do que você fala de Deus, não se espante se esses projetos forem frustrados. Vou falar de novo. Se você tem projetos, e enquanto os seus projetos falar mais de você do que de Deus, não se espante se eles forem frustrados. Não se espante. Tem gente aqui que está tentando já há muito tempo e ainda não conseguiu, porque os planos estão sendo frustrados. E eu quero te dizer, não que Deus tenha prazer em frustrar os nossos planos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso Ele precisa frustrar os meus e os seus.
O Evangelho é o projeto com o propósito perfeito de Deus. E Ele diz, você não precisa ser só um ouvinte dessa história. Você pode ser um participante dela também. Eu queria que você ficasse de pé. Os dias maus são desculpas para não construir. Às vezes a gente está com muita dor de cabeça e a nossa desculpa é: eu não vou à igreja. Isso é desculpa para não construir. Os dias maus são os dias que você está brigada com o seu marido ou com a sua esposa e você fala: eu não quero ir à igreja, nem eu queria vir, mas eu venho. Os dias maus são desculpas para a gente não praticar o que a gente ouviu, muito pelo contrário. Queridos, eu quero te dizer que Ele continua sendo bom e a gente continua construindo. Amém? O Senhor continua sendo bom e a gente continua construindo. Eu quero relembrar você, o nosso fundamento é a rocha. A rocha é Jesus. Mas para chegar até a rocha, é preciso cavar fundo. É preciso ir lá no fundo. É preciso trabalho. É preciso se esmerar. É preciso querer. Não é simplesmente uma escolha se eu construo na areia ou na rocha. Porque depois que eu faço a escolha, a minha escolha de construir na rocha vai me custar tempo, vai me custar trabalho, vai me custar renúncias. Porque eu vou precisar ir lá no fundo, até que eu encontre a rocha. E não pense que a rocha você encontra em qualquer lugar. Hoje o que nós ouvimos é que todos são filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Todos são feituras de Deus. Todos são criados por Deus. Então você tem a escolha sim de construir sobre a areia ou sobre a rocha. É o primeiro dia. Não precisa fazer promessa. Chega de promessa. Chega de planejamento. Chega da gente falar: ah, Senhor, esse ano eu vou fazer. Esse ano eu vou acontecer. Esse ano eu vou ser diferente. Queridos, eu não desejo para ninguém. Para ninguém. A palavra feliz ano novo, sem que eu complete a frase: se você mudar, o ano vai ser novo. Porque não existe ano novo sem vida nova. Não existe, continua os mesmos problemas, continua os mesmos dramas, continua as mesmas faltas, continua o mesmo caráter, continua a mesma maledicência, continuam os mesmos desrespeitos, continua as mesmas desonras, continua a mesma coisa. Então para esses eu quero dizer: não tem feliz ano novo. Mas para você que entendeu que se o seu fundamento é a rocha, e a rocha é Jesus, e você está disposto a cavar, a buscar no fundo, até encontrar a rocha, e começar a edificar, e começar a construir, esse ano de 2022 é o seu ano. Há choro em nossos olhos. Isso não vai ser tirado agora. Não venha com desculpa, porque mesmo com choro nos nossos olhos, a gente continua construindo.
Há sangue nas nossas feridas e elas estão aqui. Não é porque virou ano que eu não continuo com ferida, porque eu continuo ferida e a ferida continua sangrando. Mas eu continuo construindo. Glória a Deus. Você tem ferida, mas você não tem desculpa de não continuar construindo. Você tem lágrimas nos olhos, mas você não tem desculpa de não continuar construindo. Você tem dor por causa das perdas que você teve, mas não é desculpa, você continua construindo. E se você construir do jeito errado, ou se você construiu, eu quero te dizer que tem esperança para você. Eu quero dizer que se 2021 você construiu errado, que você construiu na areia, os ventos bateram e levaram a casa embora e nada deu certo, eu quero profetizar que 2022 você vai estar construindo no lugar certo. Você vai estar cavando, você vai estar buscando, você vai estar construindo independente das circunstâncias. Existe um povo, existe um exército que o Senhor está levantando nesse ano. E o exército se chama igreja. Igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que não está dormindo mais. Uma igreja que está acordando para a vida. Se você começou do jeito errado, tem esperança para você. Tem esperança para você. Então reconstrói, queridos. Então recomeça. Então restaura. Então refaz. Nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Ainda tem jeito. Agora, abre mão do jeito errado. Abre mão do jeito errado. Porque eu não estou aqui profetizando para gente que não é decidida. Eu estou aqui profetizando para homens e mulheres que estão aqui decididos. Não para homens que são como crianças que prometem e não cumprem o que prometem, mas que decidem. Hoje você decide. Hoje você decide abrir mão do jeito errado. O que é o jeito errado? Eu não sei, mas você sabe. 2021, você construiu do jeito errado. O que você construiu que foi do jeito errado? Que esse ano você comece a consertar. Que esse ano você comece a ser restaurado. Que esse ano você recomece. Que esse ano você venha reconstruir. Que esse ano você venha abrir mão do seu jeitinho. Eu quero perguntar a você, quem disse que você tem que ser assim? Quem disse? Então abre mão das suas desculpas. Então abre mão do que encanta os teus olhos. Tem muita gente sendo encantado pelos olhos. Tem muita gente que está ouvindo o que não deveria ouvir. Tem muita gente que precisa abrir mão do que encanta os olhos e começar a abraçar e amar aquilo que afirma o teu espírito. Aquele que é do Senhor, João diz isso, que o... João não, esqueci agora. Que o Espírito testifica, Romanos 8. O Espírito testifica com o nosso espírito aqueles que são de Jesus. Se você é filha de Deus, o que você fez de errado em 2021, 2022, o Espírito Santo está te mostrando agora. O Espírito Santo está te mostrando agora
que esse é o ano de você abrir mão, para que o Espírito venha a confirmar, venha a testificar no teu espírito que é a vontade de Deus. É rocha de edificação, mas para construir sobre a rocha, você e eu, nós vamos precisar deixar coisas para trás. Amém? Então nós vamos profetizar isso. Nós vamos cantar isso. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. encontro com Deus, não com aquilo que Deus faz, mas com o que Ele é. Mas nas obras, eu e você, nós somos a esperança da glória para alguém. Além de construirmos sobre o fundamento que é a rocha, que é Jesus, nós temos a nossa fé firmada naquilo que Deus é, para que nós sejamos a esperança da glória na vida de outras pessoas. Esse é o propósito do Senhor. Porque alguém que olha para a boca de alguém que murmura, precisa ver que essa pessoa não murmura mais. Porque alguém que olha para uma pessoa que fala mal dos seus pastores, não tem que nunca mais ouvir dessa pessoa que ela fala mal dos seus pastores. Para alguém que olha para uma pessoa que tem a boca suja, que fala palavrão, ela nunca mais pode ouvir dessa pessoa
ela falar as mesmas coisas. Então na fé eu tenho um encontro com Deus, mas nas obras é aquilo com que eu faço. Porque eu sei quem Ele é na minha vida. Eu quero chamar você aqui na frente. Não venha por emoção. É um momento profético, onde você não está prometendo para mim nem para o Senhor que você vai ser diferente, mas que você escolheu ser diferente. Porque quem transforma não é você e nem eu. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Mas mediante a uma escolha que nós fazemos. Deus, eu não quero ser aquela mulher que murmura. Eu não quero ser mais aquela pessoa que fala mal dos pastores. Eu não quero mais ser aquela pessoa fofoqueira. Eu não quero ser mais aquela pessoa que empresta os ouvidos às outras pessoas. Eu não quero ser mais aquela pessoa insignificante que não faz nada na igreja. Só ouve as palavras e não pratica. Eu quero ser aquela que ouve e que sai das ideias e que vai para a prática. Eu quero chamar você para que você venha aqui na frente, para que você seja esse homem de caráter, para que você seja essa mulher de caráter. E tudo que há de mal, tudo que há de errado, o Espírito Santo se encarrega de tirar e de fazer. Que você comece 2022 não fazendo promessas vãs, como todos os anos, mas que você venha com arrependimento do que fez em 2021, do que não fez. E que 2022, no primeiro dia, você comece a agir depois daquilo que você ouviu. Tem alguém? Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deus, nós colocamos cada pessoa que veio aqui na frente. Eu quero me juntar a essas pessoas. Eu quero ser parte desse grande exército. Aquilo que o Senhor vai fazer nessa estação, não faça sem a minha presença. Eu sei que não é por mérito. Nós sabemos que não merecemos. Mas o Senhor está à procura de corações disponíveis. O Senhor está à procura de corações quebrantados e contritos. O Senhor não está procurando pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Perfeitos é o Senhor. Mas o Senhor nos deu uma missão. E a missão é de sermos luz em meio às trevas.
Mas antes de sermos luz, precisamos ter o fundamento que é o Senhor. Nós precisamos ter o fundamento que é a rocha inabalável, a rocha que é firme, a rocha que vão vir as tempestades, que vão vir os ventos, eles vão soprar, eles vão vir com ímpeto, mas essa casa não vai ser levada, porque ela está firmada na rocha que é o Senhor. E nós vamos buscar, nós vamos cavar, porque o Senhor nos mostra que é assim que se constrói. Não importa se é chorando, não importa se é com dor, não importa se é sofrendo, não importa se os dias estão cinzas. O que importa é que nada é desculpa para que nós não venhamos a construir na rocha que é Cristo Jesus. Que cada pessoa nessa noite saia levando a porção do dia 1º de janeiro de 2022. Que palavras rema venham ter entrado no coração de cada uma, de forma individual, porque o Senhor trata cada um do seu jeito. Para que essas pessoas saiam daqui diferentes da forma como entraram. Que essas pessoas venham a ser as pessoas com que o Senhor diz: eu posso contar com elas. São elas que vão levar o Evangelho. São elas que não vão precisar abrir a sua boca, porque o seu testemunho vai falar muito mais alto. E se precisar, que usem palavras, mas que o testemunho fale mais alto. Que em cada coração seja impresso toda palavra que foi dita, que não fique nos ouvidos, que não fique apenas como ouvintes, mas como diz a tua palavra, que nós sejamos praticantes dela, e que essa prática não venha a ser para amanhã, que venha a ser para agora, que seja agora, que seja hoje. Que não haja procrastinação. Amanhã eu vou ser melhor. Não, eu preciso ser melhor hoje. Nós precisamos ser melhores hoje. Esse é o povo a quem o Senhor está levantando nesses dias. São 7 dias de céus abertos, onde os céus estão sendo testemunhas daqueles que estão aqui, daqueles que estão com o coração voltado para o Senhor, para as coisas que são do Senhor. Nós estamos aqui dizendo: não a nós, Senhor, mas ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Não a nós, Senhor, mas ai de nós se não for o Senhor na nossa vida. Ai de nós se não tivermos o fundamento da rocha. Por isso, o Senhor está levantando um povo com um fundamento forte, com um fundamento inabalável, para que tudo aquilo que é abalável venha a ser abalado, para tudo aquilo que é abalável venha a ser destruído, para que tudo aquilo que é abalável, é inconstante, venha passar a ser firme e constante. Para que seja um povo de uma palavra só, para que seja um povo de caráter, para que seja um povo que anda como Jesus andou, para que nós sejamos aqueles que saem do discurso e vão para a prática. Esse é o 1º dia, mas eu sei que muito mais o Senhor vai fazer até o 7º dia. Eu creio que no 7º dia águas vão descer nesse lugar. Chuva do Senhor vai vir sobre nós. Águas para molhar a terra seca. Existe uma terra seca que precisa da água dos céus, onde nós vamos ser encharcados pela presença do Teu Espírito. E eu creio que é só uma preparação. Eu creio que é só o prenúncio. Eu creio que é só o Senhor dizendo:
aquele que te guarda não dorme. Você pode aplaudir o Senhor? É só o primeiro dia, querido. As portas, os céus estão abertos sobre esse lugar. Vão para casa levando, como a pastora falou, essa palavra no coração. Medite nela. Deixa ela entranhar você e todo o seu ser. E amanhã, domingo, estaremos aqui para celebrar a ressurreição do Senhor. Mas é o segundo dia do profetizando. Nós vamos continuar profetizando amanhã. E vamos até o dia 7, todos os dias. Você que está nos vendo pelo YouTube, pelo Instagram, você não fique em casa. Venha para esse lugar aqui. Há uma atmosfera do céu aqui nesse lugar. Há uma presença do Senhor aqui. Os nossos corações estão sendo ministrados por essa presença. Então eu quero incentivar você amanhã não fique em casa, venha e participe conosco. Profetizando 2022. A nossa vida nunca mais será a mesma como igreja, como pessoas e como famílias depois desses dias. Diga para seu irmão que está do seu lado: você é mais do que vencedor. Diga: você é mais do que vencedor. Vão em paz, Jesus abençoe vocês. E até amanhã, 19h30, profetizando 2022. Aleluia.